7 coisas que roubam sua paz e como cortar em 24 horas. A paz não é um presente que a vida entrega de bandeja. Ela é uma construção diária e silenciosa, feita de escolhas pequenas, mas decisivas. O problema é que a maioria das pessoas nem percebe quando começa a perdê-la. A correria, as comparações, a necessidade constante de provar algo a alguém, tudo isso vai drenando sua energia, até que o simples ato de acordar já parece pesado. Você já sentiu como se sua mente estivesse sempre ligada, mesmo quando o corpo implora por descanso? Como se o silêncio fosse incômodo, e a calma, algo distante? Isso não é falta de tempo, é falta de espaço interno. É sinal de que existem forças invisíveis roubando sua paz, dia após dia, disfarçadas de rotina, produtividade e até de amor. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses 7 ladrões silenciosos. Vai entender como cada um age, como eles se infiltram sem pedir licença, e principalmente como você pode cortá-los em apenas 24 horas. Porque a paz não precisa de milagres. Precisa de clareza, consciência e decisão. Respire fundo. A partir de agora, você vai começar a enxergar o que realmente está te impedindo de viver com leveza. O vício da urgência. A mente que não sabe descansar. Vivemos em um mundo que glorifica a pressa. A cada segundo, alguém tenta te convencer de que, se você parar, vai ficar para trás. É como se o valor da sua vida estivesse medido pela quantidade de coisas que você faz, não pela qualidade do que você vive. E sem perceber, você entra em um ciclo de urgência constante, onde tudo parece importante, tudo é para agora, e nada pode esperar. O problema é que a mente não foi feita para viver em estado de alerta o tempo todo. Esse vício da urgência cria um ruído invisível que te impede de sentir presença. Você trabalha, responde mensagens, corre de um compromisso para outro, mas sente que nunca chega a lugar nenhum. E no fim do dia, mesmo exausto, o corpo deita e a mente continua em movimento. A paz não é incompatível com a ação, ela é incompatível com a pressa. A urgência faz você confundir movimento com progresso, ocupação com propósito. E quando isso acontece, o seu sistema interno entra em colapso. Ansiedade, insônia, irritação, distração constante. É o preço de viver acelerado demais para ouvir o próprio coração. Hoje, seu desafio é simples, mas poderoso. Pratique o minuto zero. Antes de qualquer decisão responder, postar, falar, agir, pare por 60 segundos. Respire. Observe. Nesse intervalo, algo mágico acontece. O impulso perde força, a clareza volta, e o que era urgência se revela apenas como distração. Em 24 horas de prática, você vai perceber que a vida não precisa correr para funcionar. A calma não é perda de tempo, é o que faz o tempo valer a pena. A comparação invisível. A paz que se dissolve no feed. A comparação é uma das formas mais sutis de autossabotagem. Ela não grita, não ameaça, não chega com aviso. Ela apenas sussurra. Olha como os outros estão vivendo melhor que você. E esse sussurro é suficiente para roubar a sua calma. Você abre o celular para relaxar por alguns minutos e, de repente, se vê preso em uma espiral silenciosa de insatisfação. As conquistas alheias parecem te diminuir. Os sorrisos dos outros te lembram do que ainda não tem. E, sem perceber, você começa a medir o seu valor pela régua da vida de alguém. É um veneno disfarçado de distração, e cada rolagem de tela é uma dose a mais. O mais perigoso é que a comparação não apenas cria inveja, ela destrói a gratidão. Faz você esquecer o quanto já caminhou, o que já superou e quem você precisou se tornar para chegar até aqui. A mente perde a perspectiva do progresso real e passa a enxergar apenas o que falta. E quando o foco se desloca do que é interno para o que é externo, a paz se dissolve. Quer recuperar sua serenidade em 24 horas? Faça um jejum digital de valor. Durante um dia inteiro, consuma apenas conteúdos que te inspiram a crescer, não a competir. Pare de observar a vida dos outros e comece a nutrir a sua. Substitua o tempo de comparação por tempo de criação. Quando você se conecta novamente com a sua própria jornada, descobre que não há corrida a vencer, apenas um caminho a percorrer com consciência. A comparação cansa, a presença cura. E quando você volta os olhos para dentro, percebe que já tem tudo o que precisa para viver em paz. O peso do controle. Quando querer prever.
tudo mata a serenidade. A mente humana busca segurança. Quer entender, antecipar, planejar, prever. E é justamente essa necessidade de controle que se transforma muitas vezes na maior fonte de angústia. Porque enquanto você tenta controlar o que está fora do seu alcance, perde o domínio daquilo que realmente importa o seu estado interior. O controle é uma ilusão confortável. Ele faz você acreditar que, se tudo estiver sob vigilância, nada vai dar errado. Mas a vida não funciona assim. Ela é feita de incertezas, de imprevistos, de reviravoltas. Quanto mais você tenta segurar o mundo com as mãos, mais ele escapa pelos dedos. E o resultado é exaustão, frustração e ansiedade crônica. A paz nasce quando você aceita o que não pode mudar. Isso não é desistir, é reconhecer os limites da força e a sabedoria da entrega. O paradoxo é que, quanto mais você solta, mais sente estabilidade. Quando deixa de lutar contra o incontrolável, abre espaço para agir com consciência no que realmente depende de você. Hoje, pratique o exercício das 3 entregas. Pegue um papel e escreva 3 coisas que te tiram o sono, mas que não estão sob o seu controle. Pode ser uma pessoa, uma decisão, um resultado. Leia em voz alta e diga: eu entrego o que não posso mudar. Esse simples ato reorganiza sua energia e devolve a leveza que o controle roubou. Em 24 horas, você vai perceber que a verdadeira força não está em dominar tudo, mas em se manter em paz, mesmo quando nada parece estar no lugar. A culpa camuflada. Quando o ser perfeito se torna um peso. A culpa é um sentimento traiçoeiro. Ela se disfarça de responsabilidade, de consciência, de desejo de ser melhor. Mas, na verdade, muitas vezes é apenas a voz interna que te convence de que você nunca faz o suficiente. É a autocrítica que transforma cada erro em sentença e cada falha em vergonha. E quando você vive tentando ser impecável, a paz se torna impossível. A culpa camuflada nasce do medo de decepcionar. Você tenta agradar, tenta corresponder, tenta dar conta de tudo, e quando não consegue, se culpa por não ser forte o bastante. Essa é a prisão da perfeição. Acreditar que só merece descanso quando tudo estiver resolvido. Mas esse dia nunca chega, porque sempre há algo a corrigir, alguém a satisfazer, uma meta a bater. A mente que carrega a culpa não descansa, ela se castiga. Repassa o passado como se pudesse mudá-lo, revive falas, reinterpreta atitudes, buscando onde errou. É como carregar uma mala invisível cheia de arrependimentos e autocríticas. E quanto mais você tenta compensar, mais longe fica da leveza. Hoje, pratique o auto-perdão verbal. Vá até o espelho, olhe nos próprios olhos e diga com firmeza: eu fiz o melhor que pude com o que eu tinha naquele momento. Diga isso até sentir verdade no som da sua voz. A culpa se dissolve quando o perdão se torna maior que a exigência. Em 24 horas, você perceberá que a perfeição não traz paz à aceitação, sim. E quando você se permite ser humano, descobre que não precisa ser impecável para ser digno de descanso. O ruído interno. Quando a mente fala demais e você se perde no silêncio. Há momentos em que o maior barulho não vem de fora, mas de dentro. Pensamentos que se sobrepõem, preocupações que se multiplicam, lembranças que se repetem como um eco. É o ruído interno, o diálogo incessante da mente tentando controlar tudo, prever tudo, entender tudo. E quanto mais você tenta silenciá-lo à força, mais ele grita. Esse ruído nasce da falta de espaço entre um pensamento e outro. A mente moderna não suporta o vazio, então preenche cada pausa com análises, medos e suposições. Você pensa no que vai dizer, no que disseram sobre você, no que ainda não aconteceu. Vive projetado para o futuro ou aprisionado no passado, incapaz de simplesmente estar. A consequência é clara: exaustão emocional. O ruído mental consome sua energia vital e rouba o prazer das pequenas coisas. Mesmo em silêncio, há uma inquietação constante, como se algo precisasse ser resolvido o tempo todo. Mas o que precisa ser resolvido, na verdade, é a forma como você pensa. Hoje, pratique o observador silencioso. Por 24 horas, não tente calar a mente, apenas observe. Cada pensamento que surgir, imagine como uma nuvem passando no céu. Nem boa, nem má, apenas passageira. Quando você para de lutar contra o ruído, ele começa a se dissolver por si só.
A paz não vem quando a mente se cala, mas quando você deixa de se identificar com o barulho. É nesse instante que o silêncio deixa de ser desconforto e se transforma em refúgio. O desejo de ser entendido, a necessidade de aprovação que drena sua energia. Poucas coisas desgastam tanto quanto a necessidade de ser compreendido. Você tenta explicar, justificar, provar que suas intenções são boas, que suas decisões fazem sentido. E quando o outro não entende, sente uma mistura de frustração e solidão. É como se o valor do que você é dependesse da validação de alguém. Essa busca silenciosa por aprovação se transforma em um roubo constante de energia. O desejo de ser entendido nasce do medo de rejeição. Desde cedo aprendemos que ser aceito é o mesmo que ser amado. Então, nos moldamos. Adaptamos o tom, o comportamento, os sonhos. E quanto mais nos afastamos da nossa essência para caber nas expectativas dos outros, mais a mente se fragmenta. A paz desaparece, substituída pela tensão de precisar agradar sempre. Mas a verdade é que nem todo mundo vai te entender e está tudo bem. A paz começa quando você deixa de tentar explicar o que apenas pode ser vivido. Quando entende que a aprovação dos outros é instável, mas a sua própria aceitação é inabalável. A serenidade nasce quando você se escolhe, mesmo quando o mundo não escolhe você. Hoje, faça o exercício da autenticidade silenciosa. Escreva algo apenas para você, uma verdade, um pensamento, uma confissão. Não mostre a ninguém. Esse gesto simples devolve poder à sua voz interior. Em 24 horas, você sentirá a diferença entre viver para ser compreendido e viver para ser inteiro. A agenda emocional dos outros, o peso que não é seu. Nem toda dor que você sente é sua. Muitas vezes, você carrega o peso das expectativas, frustrações e emoções de outras pessoas, pais, parceiros, colegas, amigos, como se fosse responsável por aliviar o sofrimento de todos. E sem perceber, transforma a empatia em fardo. Esse é um dos roubos mais silenciosos da paz. Quando você confunde compaixão com obrigação. A mente sensível capta o que está ao redor, absorve o clima emocional, interpreta silêncios, tenta consertar o que não lhe pertence. Você diz sim quando quer dizer não. Ouve quando está cansado. Aconselha quando precisa de silêncio. Aos poucos, o seu espaço interno se torna o depósito emocional dos outros. E o que sobra de você? A verdade é que não é egoísmo se proteger. É sabedoria. Paz não é distanciamento, é discernimento. Amar não significa carregar o mundo nas costas, mas saber onde termina a sua responsabilidade e começa a do outro. Quando você tenta salvar todo mundo, afunda junto. Hoje, pratique o limite consciente. Toda vez que sentir um peso estranho, respire fundo e repita mentalmente: isso não é meu. Apenas essa frase, dita com presença, corta o vínculo energético com o que não te pertence. Em 24 horas, você perceberá que não precisa se afastar de ninguém, basta voltar a si mesmo. A paz não é a ausência de laços, é a presença de fronteiras. Quando você aprende a se proteger, descobre que pode amar sem se perder. O retorno à paz, a arte de viver. Leve mesmo em meio ao caos. A paz não é um destino distante, nem um milagre reservado para os dias calmos. Ela é uma escolha consciente, diária e, acima de tudo, corajosa. Porque escolher a paz é desafiar tudo o que o mundo moderno valoriza: pressa, controle, comparação, perfeição, aprovação e ruído. É um ato de rebeldia silenciosa em um tempo onde todo mundo grita. Você não precisa esperar que a vida se organize para encontrar serenidade. Precisa apenas decidir o que não quer mais carregar. Quando você corta os ladrões da paz, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser força. A mente deixa de ser inimiga e volta a ser aliada. E o coração, antes cansado, reencontra um ritmo mais humano, mais real. A verdadeira paz não é ausência de dor, é presença de clareza. É quando você entende que nada do lado de fora tem poder maior do que o que você cultiva dentro. E pouco a pouco, percebe que viver leve não é fugir do caos, é aprender a permanecer inteiro, mesmo quando o mundo ao redor desaba. Se algo dentro de você despertou enquanto ouvia este conteúdo, é sinal de que a mudança já começou. A paz não é algo a ser buscado, é algo a ser lembrado. Ela sempre esteve aí, só estava encoberta pelo barulho. Agora é com você.
Proteja sua paz como quem protege o ar que respira. E se este vídeo te ajudou a enxergar um pouco mais de si, inscreva-se e continue caminhando comigo. Porque a paz se fortalece quando é compartilhada. Acredite. Comece. Cresça. Apareça.